que a Polícia Federal prevê intensificar o ritmo das operações contra o desvio de emendas parlamentares antes das eleições. Matheus Dias, mais uma vez, ao vivo conosco. Matheus, qual é a intenção de ampliar essas ações até o período eleitoral? E já um volume considerável de procedimentos abertos na Suprema Corte? Pois é, Cássio. Boa noite novamente para você, aqui nos acompanha. A intenção de fazer isso antes do período eleitoral é evitar, então, que a Polícia Federal se torne um tema político mais do que já é debatido dentro do Congresso. Então, na visão da corporação, quanto antes forem resolvidos esses processos, melhor. Quanto mais próximo do período eleitoral, pior. No caso, a Polícia Federal já tem muitas investigações em andamento em relação a essas emendas parlamentares irregulares, supostos desvios, quem sabe até corrupções, né, Cássio? Então, essas investigações vão ser intensificadas. Há quem diga que de uma forma acelerada, mas a corporação garante que não. A Polícia Federal disse que tem material o suficiente guardado para intensificar essas operações, porque apontamentos mostram que, sim, existem emendas parlamentares irregulares. Tanto que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já disse que no ano passado mais de 80 investigações aconteciam simultaneamente em relação a emendas parlamentares irregulares que envolviam senadores e deputados. 80 investigações em andamento e essas apenas as que eram fiscalizadas ali pela Suprema Corte. No caso, num todo, os ministros, inclusive até a Polícia Federal, já acreditam que existam muito mais casos, principalmente somados agora já com os do ano de 2026. Então essas investigações vão ser sim intensificadas, principalmente nesses primeiros meses do ano, segundo a Polícia Federal, o que, claro, vai desagradar muitos parlamentares do Congresso. A Polícia Federal já tem sido pauta frequente entre os deputados e senadores e agora já disseram que vão intensificar ainda mais nessas semanas do ano e, segundo a Polícia Federal, o mais longe possível que seja possível fazer das eleições, né, Cássio? Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Inclusive, eu quero repercutir com a Dora esse assunto, porque a gente sabe, Dora, que a pauta emendas parlamentares é extremamente sensível, é um assunto espinhoso, ainda mais quando é bloqueado aí, né, por parte do Supremo Tribunal Federal e deixa, né, dos deputados, senadores terem, né, de enviar essas emendas para os seus redutos eleitorais. Como você avalia essa decisão de Flávio Dino? Foi positiva ainda mais num ano eleitoral para evitar um desgaste maior entre os poderes? Olha, a decisão de liberação é o de menos, porque é alguma coisa automática. Se eles têm direito, a questão não é o direito da emenda, a questão é o uso da emenda, para saber se é transparente, se é rastreável, para onde vai, como vai ser usado o dinheiro. Essa é uma outra etapa. Agora, quanto a essas, eu acho que esse assunto emenda, exatamente por isso que nos traz o Matheus, que é do avanço das ações da Polícia Federal, isso sim vai ser um assunto que vai pegar fogo, porque emenda do jeito que está o avanço dos parlamentares sobre o orçamento da União, funciona em boa medida até como uma espécie de financiamento paralelo, porque eles favorecem a prefeituras e esses municípios favorecidos funcionam como redutos eleitorais. E veja bem, e já estão previstos, marcados para esse semestre, julgamento de 3 deputados por desvio do dinheiro de emendas e mais também o julgamento de uma ação sobre a constitucionalidade das emendas impositivas. Você já pensou se o Supremo Tribunal Federal resolver declarar inconstitucionais, ou seja, proibir as emendas impositivas? Isso vai ser um baque para o Congresso e, obviamente, vai haver reação. Então, essa história de que vamos antecipar para não ter efeito eleitoral, ora, tudo que tem relação com emendas e tudo que acontece neste ano tem impacto eleitoral. Acho que esse sim, muito mais que escala de 6-1, vai ser um assunto que vai pegar fogo no Congresso. Ô, Vidal, você concorda com a Dora de que o problema não é quem tem acesso às emendas, mas de que forma esses recursos serão utilizados? Concordo totalmente,
Primeiro, antes de mais nada, eu discordo do Instituto das Emendas Parlamentares, especialmente emendas impositivas, que, no meu entendimento, desvirtuam totalmente o papel do Legislativo em relação ao Executivo. Mas, enfim, uma vez havendo esse instituto, e um instituto cada vez mais forte, eu vejo que é importante que o parlamentar ele tenha, de fato, portanto, o direito de dar a destinação. Agora, uma destinação que seja transparente, que você tenha a possibilidade de fiscalizar, de escrutinar, de ver, de identificar que aquele parlamentar está direcionando para aquele município ou para aquela entidade determinado recurso e ver se de fato aquilo vai se colocar de uma forma concreta, vai se realizar, vai se efetivar. O que a gente não pode é ter essa festança, essa gastança com dinheiro público de uma forma desordenada como passamos a ter nos últimos tempos e em volume extremamente estratosférico, fazendo com que realmente o Legislativo se empodere e passe a, de alguma forma, fazer com que as relações entre os poderes, elas acabem se desvirtuando de uma maneira que é ruim para o sistema republicano e para a democracia. Ô, Dora, eu quero te ouvir também, porque a gente sabe que no ano eleitoral, né, muitos dos deputados e senadores tentam cada vez mais, né, aí ajudar os seus redutos, enviar mais dinheiro, o calendário é muito apertado e ficou combinado, de acordo, né, com o orçamento deste ano, destinado para 2026, o governo liberar mais emendas até o período de julho. Você acredita que tudo isso é um instrumento importante para o Poder Legislativo, mas também importante buscar essa transparência e essa fiscalização de outros poderes? Olha, é o que o Supremo Tribunal Federal, na figura do relator desse assunto, que é o ministro Flávio Dino, está tentando fazer, né? O presidente Lula também vetou 400 bilhões do orçamento, essa vai ser uma outra batalha, porque o Congresso, talvez, vamos ver se o Congresso deixa para lá ou se tenta derrubar esse veto. Essa questão das emendas precisa ter uma solução, de alguma forma, porque o Congresso resiste. O Supremo é implacável nisso, mas o Congresso resiste, toda hora tem uma maneira de se escapulir e o Supremo vai lá e tenta fechar aquela torneira e o Executivo fica fazendo cara de paisagem. Quer dizer, cara de paisagem fez até agora. Agora começou um discurso de que é um erro histórico, que não sei o quê, mas também não fez nada, não tentou solucionar isso na política, que poderia enfrentar esse problema. Não quis enfrentar esse problema com o Congresso, porque sabe que é complicado, é dinheiro. E quando se fala em dinheiro, que pode ser transformado em voto, o assunto fica muito sério. Então, por isso é que eu falei, fiz essa análise de que eu acho que neste momento eleitoral, pré-eleitoral, com os assuntos pipocando no Supremo, julgamentos marcados que podem tentar estancar o que o Vilela muito apropriadamente chamou de festança, né? Podemos chamar de farra também, dá no mesmo. Isso aí vai provocar uma reação forte no Congresso, porque eles estão acostumados desde 2015, esse avanço vem progressivo, vem sendo progressivamente aumentado, e o Congresso não vai topar abrir mão disso, só que o Supremo também não está com a menor cara de que vai aceitar que isso continue dessa maneira.